Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Eu vou repetir para você o nosso WhatsApp, que é o 11 9 80 24 62 62. 11 9 80 24 62. Nosso site 6262. Nosso site academiadavida.online. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, João, que nos acompanham aqui no estúdio. Serginho, na semana que passou, nós estivemos aqui com o Felipe. Exatamente. Ele é um cientista de dados e falou sobre o impacto que a era pós-digital está trazendo aí na vida das pessoas, nas carreiras profissionais. E essa semana nós vamos aproveitar para construir uma ponte com um pouco daquilo que a gente viu com o Felipe na semana que passou e retomar um pouco daquilo que nós tínhamos conversado nas 2 sextas-feiras passadas com o Fernando Rochael, quando ele deu aquela entrevista e a gente falou um pouco sobre empregabilidade. Ótimo. E os nossos ouvintes que por acaso não tem ouvido, acessando lá o site academiadavida.online, tem os programas entra lá nos programas anteriores, vai lá no Minha Vida, vai encontrar esse programa. Aliás, um abraço para o Fernando Rochael e também para o Felipe Rodrigues da BBI Solutions, que esteve conosco aqui. Exato. Então, o que a gente quer essa semana é pegar esse conceito do impacto que a era pós-digital terá sobre a vida profissional das pessoas e trazer aqui à luz algumas possibilidades concretas de negócios inovadores ou de trabalhos ou atividades inovadoras que as pessoas, que está ao alcance de praticamente qualquer pessoa empreender nesse momento. Ótimo. Então, se a gente está falando para alguém aqui que está insatisfeito com a sua atividade profissional e está pensando em desenvolver talvez um negócio novo, inovador, ou alguém que nesse momento ainda não tem uma atividade profissional, está pensando em iniciar uma atividade profissional ou perdeu o seu emprego e está em busca de retomar um emprego ou uma atividade comercial, eu penso que a gente vai trazer aqui alguns insights importantes. E eu quero trabalhar aqui em 3 frentes específicas. Primeiro, eu quero trabalhar no conceito do que é necessário para uma pessoa empreender com sucesso. Quero retomar esse conceito, que foi aquele tema que nós trabalhamos lá com o Fernando Rochael, só que eu quero ir mais fundo aqui em algumas questões. Depois disso, eu quero trabalhar especificamente com oportunidades concretas, assim, como trabalhar essas concretas a partir do terceiro aspecto, que é o seguinte: o que é o cenário nesse momento deveria nos levar a considerar para desenvolver uma atividade empreendedora inovadora. Então, Ótimo. Vamos lá. Primeiro aspecto que eu queria tratar é o seguinte: quais são os 5 passos importantes que uma pessoa precisa dar para empreender com sucesso? É importante você anotar, hein, gente? Então vamos lá. Primeiro deles, encontrar uma oferta de valor. Ok. Ou seja, algo que as pessoas desejem ou estejam dispostas a pagar por isso. Depois a gente vai entrar mais detalhadamente nessa direção. Encontre uma oferta de valor. O segundo aspecto é submeta a sua ideia à prova, ou seja, teste a sua ideia. O terceiro elemento é trace um plano consistente para executar o seu projeto. 4, prepare-se adequadamente. 5, coloque-se em movimento. Então vamos lá repetir, Serginho? Vamos repetir, porque é importante esses 5 passos para você que quer empreender e você que precisa, de repente, encontrar uma nova oportunidade. Em tempos de crise, surgem oportunidades e para que você não aventure sem ter uma base real do que deve fazer, então aqui está o Gerson, que é um especialista, é uma pessoa que já tem no seu currículo mais de 30 mil pessoas treinadas, preparadas em suas carreiras, já requisitado recentemente
pela Rede Globo Televisão em quadros dessas dicas que estão aqui na Dora FM para você. Muito bom. E, aliás, essa semana vamos estar de novo no programa Ana Maria Braga, dando continuidade àquele primeiro encontro que nós tivemos lá, falando exatamente um pouco sobre o que a gente está falando aqui. Muito bom. Então vamos lá. Encontre uma oferta de valor. Encontre uma oferta de valor. Anota aí. Submeta a sua ideia à prova. Ok. Trace um plano consistente. Ok. Prepare-se adequadamente e coloque-se em movimento. Ok. Vamos começar a explicar o primeiro deles. Encontre uma oferta de valor. Uma oferta de valor, ou seja, um negócio para ser eficiente, ele precisa ir ao encontro de uma necessidade que as pessoas têm, ser a solução de um problema ou atendimento de um desejo do seu potencial cliente. Então vamos repetir aqui, olha, uma oferta de valor, ela atende uma necessidade, ou ela soluciona um problema, ou ela atende a um desejo das pessoas. Tá. Se você vai empreender, ou quem vai empreender, precisa se concentrar para encontrar uma dessas características, ou a combinação delas. Suprir necessidades, resolver problemas ou atender desejos. Okay. Então, tem que parar e pensar, bom, o que seria uma necessidade, o que seria um problema que eu posso resolver ou como eu posso atender um desejo. Fica tranquilo que ao longo dessa semana a gente vai explicar e vai ajudar a como descobrir isso, tá certo? É porque as pessoas têm ideia, às vezes, de que já tudo foi criado e inventado. Não é fato, não é tá fato. Certo? Tem muitas coisas para serem reinventadas e muitas coisas para serem ressignificadas, reinterpretadas, tá certo? Bem. A gente vai ver isso ao longo da... Na verdade, as pessoas precisam encontrar alguma coisa que elas possam fazer e as pessoas diriam, uau, eu quero isso, tá certo? Eu quero isso. E precisa ser capaz de entregar essa ideia, essa solução, por um preço que as pessoas estejam dispostas a pagar. Perfeito. Tá certo? Então veja, primeiro passo é encontre sua oferta de valor, algo que resolve um problema, atende a uma necessidade ou a um desejo e que sejamos capazes de entregar isso por um preço que as pessoas estejam dispostas a pagar. Veja, como é que eu posso descobrir alguma coisa nessa direção? Como é que eu posso encontrar isso? Algumas pessoas já, provavelmente, aí já bateu, já sabe. Mas algumas pessoas estão pensando assim, caramba, eu não consigo nesse momento pensar em nada. Ok, a gente vai te ajudar a pensar então nessa direção. Primeiro passo. As melhores oportunidades, elas estão ligadas a 3 fatores principais. Quais são esses fatores principais? Primeiro, diretamente está ligado às habilidades e competências pessoais, né? aos conhecimentos, a capacidade de fazer que as pessoas já têm ou por formação ou já têm porque são habilidades inatas dessas pessoas. Ok. Por mudanças sociais, ou seja, fatores que acontecem no meio ambiente que geram necessidades, oportunidades ou desejos. E, em terceiro lugar, o impacto da tecnologia. A tecnologia entra nesse processo aí também, impactando a vida das pessoas. Então, vamos lá. Vamos explicar agora detalhadamente o primeiro deles. Habilidades e competências pessoais. Os empreendedores mais bem-sucedidos são aqueles que desenvolvem atividades relacionadas às suas habilidades, sejam essas habilidades inatas, ou seja, aqueles dons que aparentemente as pessoas já nasceram com elas, né? Como, por exemplo, o Serginho. Desde que eu conheço o Serginho tem a habilidade de falar, de se comunicar. É uma habilidade inata, não é? Nunca fez curso para ser locutor e tal, pode até ter se aperfeiçoado, mas já tem essa habilidade inata. Algumas habilidades, elas são adquiridas. A gente adquire na escola, a gente adquire por treinamento, pela experiência profissional da vida, a gente vai adquirindo essas habilidades. As habilidades inatas são aquelas que elas estão em geral relacionadas a 3 grandes grupos, que pode ser
trabalhar e lidar com pessoas, o primeiro grupo. O segundo grupo, trabalhar e lidar com coisas, ou o terceiro grupo, trabalhar e lidar com ideias, informações e dados. Ou seja, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, não é? Então, tem pessoas que elas têm mais afinidade para trabalhar com pessoas mesmo, tá certo? Educando, cuidando, treinando, não é? Gerenciando, liderando. Tem muitas formas, curando, tem muitas formas de você lidar com pessoas. Então, algumas pessoas têm mais aptidão nessa direção. Outras pessoas têm mais habilidade de lidar com coisas, criando, consertando, cuidando, não é? Programando e tal. Então, essas pessoas, algumas pessoas lidam melhor com coisas, não é? Construindo, não é? Tal. Então, por exemplo, um marceneiro, um carpinteiro, um pedreiro, em geral eles trabalham com coisas, né? Eles lidam ali com coisas, não é? Alguém que faz roupas com coisas, não é? O terceiro grupo tem a ver com lidar com ideias, informações e dados, né? Redigindo texto, escrevendo textos, analisando informações, coletando dados, processando dados, criando ideias, né? Enfim, essas são as pessoas que trabalham com ideias, informações e dados. Sistematizando, né, as informações. Então eu imagino que os nossos ouvintes aí, nesse momento, eles já estão mais ou menos achando aonde está a sua preferência. É óbvio que a gente também pode trabalhar com uma combinação delas, pessoas e coisas, pessoas e informações, não é? E assim por diante. Então, a pessoa que ensina, ela trabalha com pessoas e informação, conhecimento e assim por diante, não é? As atividades, para um empreendedor ser bem-sucedido, as atividades que ele desenvolve deveriam estar preferencialmente ligadas às suas áreas de aptidão. Não é? E uma forma prática para as pessoas perceberem, eu não tenho certeza exatamente quais são as minhas aptidões, é uma dica que a gente sempre dá, é o seguinte: quais são as coisas que você faz com tanta naturalidade, tanta facilidade, que quando você olha e vê que as pessoas não conseguem, você não consegue entender por que elas não conseguem fazer com a mesma facilidade com você. Ok? Ou aquelas coisas que as pessoas sempre estão ali te requisitando para fazer, porque sabem que você faz bem ou faz melhor que elas, ok? Muito bem. Quando você vem... começa a perceber que tem essas habilidades, então você precisa olhar para o lado de fora, não é? Olhou para dentro de si mesmo para conhecer as suas habilidades. É bom olhar na sua experiência passada, mesmo atividades que não eram profissionais, coisas que você fazia, como era a sua história, e você vai ver que ali usava aquelas habilidades de uma maneira que hoje podem talvez ser transferidas para a atividade profissional. Então, agora que você começa a olhar suas habilidades, precisa olhar para o lado de fora, entender como essas habilidades elas podem ser aplicadas, por exemplo, à luz das mudanças sociais. Eu vou só mencionar e a gente vai entrar no detalhe especificamente amanhã, vai explicar amanhã. Mas algumas mudanças sociais. Hoje as pessoas estão casando mais tarde, têm menos filhos, as pessoas estão vivendo mais, de maneira que hoje nós temos uma participação de mais idosos na população. Então, uma mudança social, nós temos mais idosos. Isso pode ser uma oportunidade. Uma outra mudança social é que as casas encolheram e hoje as pessoas estão vivendo em lugares menores e com mais coisas dentro de casa. Olha que aqui tem uma oportunidade. Verdade. Terceira mudança social. Há uma conscientização em que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a saúde e desenvolver hábitos saudáveis. Isso é uma mudança social percebida. Um outro aspecto é que cada vez mais as pessoas dominam menos habilidades de fazer manutenção e as pessoas cada vez têm menos tempo para fazer
as manutenções das suas casas. Uma outra mudança interessante é que hoje nós temos mais pets, nós temos mais nossos amigos em casa. Né? Eu vinha hoje aqui para a rádio, eu vinha prestando atenção na quantidade de pet shops que tem aqui. Eu fiquei pensando, se tivesse lojas para crianças na mesma quantidade... Será que teria demanda? Mas, enfim. Então, essas são algumas mudanças externas. E eu quero citar mais 3 aqui, que são as mudanças, o impacto da tecnologia. As compras online chegaram de vez, as pessoas estão mais ocupadas, precisando de mais assistência, o aprendizado online chegou de vez, e por último, na contramão dos produtos de massa, há uma certa valorização hoje dos produtos personalizados e artesanais. Amanhã nós vamos ver como essas mudanças podem, de alguma maneira, contribuir para desenvolver uma atividade profissional inovadora e competitiva nesse momento. Grande. Muito bom. Hoje o primeiro passo, então, encontre uma oferta de valor. Amanhã a gente segue e você que está aqui na Dora FM pode participar conosco através do WhatsApp 119 8024 6262. Esse é o Life Academy, Academia da Vida, fazendo com que você possa potencializar os seus sonhos, os seus projetos, para que Deus possa trazer mais prosperidade para você. A frase de Francis Bacon é: o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. A gente segue aqui na programação e amanhã o segundo passo com o Gerson aqui no Minha Vida.